E aí pessoal, tudo bem? Hoje vocês vão ver como é que funcionam os indicadores chaves de desempenho. Alguns chamam isso de KPI, né? Key Performance Indicator, tá em inglês. Então, a pergunta é por que a gente tem que medir, né? Por que é tão importante medir, né? Parece meio óbvio, mas se a gente quer chegar em algum lugar, em algum objetivo, a pergunta é, será que a gente está chegando? Será que a gente está realmente mais próximo, mais longe? Nós estamos melhorando para chegar lá? Não? Como é que isso está funcionando, né? Então, se a gente quer chegar em algum lugar, a gente precisa saber se aquilo que a gente está fazendo está próximo do nosso objetivo. Para isso, então, a gente precisa medir o que a gente está fazendo, né? E o resultado disso também. Então, o que tem aí dentro, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que tem uma coisa chamada fator crítico de sucesso, né? O que a gente vai medir? Justamente os fatores que são críticos para o nosso sucesso. Não é medir qualquer coisa, é medir fatores críticos para o nosso sucesso. Então, eu vou dar um exemplo numa empresa, por exemplo, de transporte, né? Uma empresa de transporte, ela tem vários veículos lá e um fator crítico de sucesso, por exemplo, é a manutenção de veículo. E você não vai medir isso em qualquer empresa, né? Não faz sentido você medir isso numa empresa, por exemplo, de loja de sapato. Não faz sentido, mas faz sentido você medir numa empresa de logística, né? Então, lá dentro dessa empresa de logística, um fator crítico de sucesso é, por exemplo, o custo da manutenção. Então, você vai fazer essa medição nesse tipo de empresa. E em cada empresa vão ter os seus fatores críticos de sucesso, tá certo? Então, quando você pensa nisso daqui, o que é crítico para o meu sucesso, você vai conseguir entender que isso precisa ser medido. Segunda coisa é não medir por medir, né? Então, está relacionado ao primeiro. Você começa a medir qualquer coisa, se você não usa algo que você está medindo, é que provavelmente você não deveria estar medindo. Ou você não está tomando cuidado em ver aquilo que você está medindo. Era importante medir, mas você não está tomando cuidado. Então, é importante a gente entender que não é medir por medir, né? Tem que ter, eu vou medir o que é crítico para o sucesso e além de tudo eu preciso usar essa medição. Terceira coisa é que isso tem que ser simples, né? Simplifica, não fica complicando demais, querendo colocar um monte de coisa, principalmente quando você não tá começando a medir, né? Tem gente que começa a medir já quer começar a medir tudo. Não começa por aí. Faça algo simples que você consegue fazer num primeiro momento e depois você vai avançando. Depois constância e periodicidade, né? Então você precisa ter constância na medida. Não adianta você medir alguma coisa durante um mês e depois parar, né? Muita gente faz isso, eu vejo, né? Por exemplo, desempenho, né? Desempenho da equipe. Começa a medir e porque parece que não está dando certo, para de medir. Muitas vezes você precisa medir um período mais longo para justamente ver se está dando certo, né? E não simplesmente parar porque não deu certo, estou com um pouquinho de tempo. E periodicidade, ou seja, de tempo em tempo, de quanto em quanto tempo, é de dia em dia, de semana em semana, de mês em mês você vai medir. Cuidado para não medir num prazo nem tão curto que vai te dar trabalho, tanto que você não vai conseguir fazer essa medição, e nem tão longo que ela não te diz nada, tá certo? Por último, análise. Você precisa fazer análise. Não adianta nada você medir tudo e o número ficar lá parado sem você usar. Então, faça análise do número e, obviamente, a intervenção. E aí, o que você mede, né? Então, a gente já falou o fator crítico de sucesso, mas tem mais uma pegada aí, né? O que é que tem aí? A gente tem causa, meio e efeito, né? Então, por exemplo, o lucro da empresa é efeito. Ele não é causa, né? Então pode ser que, por exemplo, ligações que você faça seja causa. Ele vai causar o quê? Vai causar, por exemplo, o que é meio, que é visita. Então se eu meço as ligações que eu faço e meço o número de visitas que eu faço para, por exemplo, fazer fechamento de vendas, eu vou saber quanto que é o efeito que é a venda. Então dentro de vendas é muito importante eu ter, por exemplo, esses fatores, né? O que causa a venda, né? O que é meio e o que é efeito? Efeito é a venda. O que é meio aí, né? Todo mundo tem um meio e todo mundo tem uma causa.
Muitas vezes a gente não sabe como modificar a venda porque a gente não sabe o que está causando a venda, né? A gente não mede esses passos. Então, o que vai acontecer é que eu não vou saber como intervir, tá certo? Então, fica aí, meça os seus indicadores, porque se você não tiver eles, você não vai ter como intervir e melhorar aquilo que você está fazendo e logo chegar dentro do teu objetivo, tá bom? Legal? Então, no próximo vídeo nós vamos falar de outras coisas bem interessantes ligadas a esse também. E fica ligado aí, tá bom? Abraço.